Temperança. Seção 10. Medidas preventivas. Capítulo 46. Educação na temperança. O que podemos fazer? Que se pode fazer para deter a avolumante onda do mal? Façam-se e imponham-se rigorosamente leis, proibindo a venda e o uso de bebidas alcoólicas. Façam-se todos os esforços para estimular os ébrios a voltarem à temperança e à virtude. Mais do que isto, porém, é necessário para banir de nossa terra a maldição da embriaguez. Extinga-se a sede de bebidas intoxicantes, e está então fim do seu uso e comércio. A farta colheita dos esforços educativos. Homens de carreiras e posições diversas na vida têm sido derrotados pelas poluições do mundo mediante o uso da bebida forte, pela condescendência com as concupiscências carnais, e caído em face da tentação. Enquanto esses caídos nos despertam a piedade e reclamam nosso auxílio, não deveria alguma atenção também ser dada aos que ainda não desceram a essas profundezas, mas que estão trilhando a mesma senda? Caso a metade dos esforços desenvolvidos para deter esse gigantesco mal fosse dirigida no sentido de esclarecer os pais quanto à sua responsabilidade no formar os hábitos e o caráter de seus filhos, 1000 vezes mais benefício poderia resultar do que da orientação atual, no combate apenas ao mal em pleno desenvolvimento. A sede fora do natural de bebidas alcoólicas forma-se no lar, em muitos casos a própria mesa dos que mais zelosos são no liderar as campanhas de temperança. Desejamos prosperidade a todos os obreiros na boa causa, convidamo-los, porém, a atentarem mais profundamente para as causas do mal contra o qual pelejam, e a trabalharem mais cabal e coerentemente na obra de reforma. Que ensinar? Deve ser mantido perante o povo que o justo equilíbrio das faculdades mentais e morais depende em alto grau da devida condição do sistema fisiológico. Todos os narcóticos e estimulantes não naturais que enfraquecem e degradam a natureza física, tendem a abaixar o tono do intelecto e da moral. Os reformadores pró-temperança têm uma obra a fazer em educar o povo nesse sentido. Ensinai-lhes que a saúde, o caráter e a própria vida são postos em perigo pelo uso de estimulantes que excitam as exaustas energias a uma ação antinatural, espasmódica. Sede valorosos e vencei. A vida física deve ser cuidadosamente educada, cultivada e desenvolvida, para que por meio de homens e mulheres, a natureza divina se revele em sua plenitude. Deus espera que os homens usem o intelecto que lhes deu. Ele espera que empreguem toda a faculdade de raciocínio para ele. Devem dar à consciência o lugar de supremacia que lhe foi designado. As faculdades mentais e físicas, juntamente com as afeições, devem ser cultivadas a fim de atingirem a mais elevada eficiência. Agrada-se o Senhor de ver qualquer dos órgãos e faculdades por ele doados ao homem, negligenciados, mal empregados ou privados da saúde e da eficiência que lhes é possível adquirir pelo exercício. Cultivai então o dom da fé. Sede valorosos e vencei toda prática que mancha o templo da alma. Somos inteiramente dependentes de Deus, e nossa fé é fortalecida por crer ainda, mesmo quando não podemos ver-lhe os desígnios em seu trato conosco, ou as consequências desse trato. A fé aponta para frente e para cima, as coisas por vir, lançando mão do único poder que nos pode fazer completos nele. Que se apodere da minha força, e faça paz comigo, declara Deus, sim, que faça paz comigo. Nenhum assunto de maior interesse. Deus tem enviado sua mensagem de advertência para despertar homens e mulheres para seus riscos e perigo. Milhares, milhões mesmo, no entanto, estão menosprezando a palavra que lhes indica esse perigo. Comem alimentos ruinosos para a saúde. Recusam-se a ver que comendo alimento impróprio e bebendo o que é intoxicante, estão se acorrentando em escravidão. Transgridem as leis da vida e da saúde, até que o apetite os agrilhoa. Assunto algum apresentado aos habitantes de nossas cidades devia atrair tão amplo interesse como aquele que diz respeito à saúde física. A verdadeira temperança requer total abstinência de bebida forte. Reclama também reforma nos hábitos dietéticos, no vestir, no dormir.
Os que condescendem com o apetite não se agradam de ouvir que lhes pertence decidir se hão de ser inválidos. Precisam despertar e raciocinar da causa para efeito. Necessitam compreender que são produtores de doenças em virtude de sua ignorância acerca do assunto da alimentação, do beber e do vestir convenientemente. O segredo de uma obra permanente. Temos visto que as vitórias obtidas pela cruzada da temperança não são muitas vezes permanentes. Nos lugares em que maior foi a excitação e, ao que parecia, realizado o máximo em fechar os bares e recuperar ébrios, após alguns meses a intemperança campeava em maior extensão que antes de haver sido feito o esforço de suprimir a bebida alcoólica. Evidente é a razão disto. A obra não é profunda e cabal. O machado não é posto à raiz da árvore. As raízes da intemperança jazem mais fundo que o mero beber alcoólicos. Para tornar o movimento de temperança um sucesso, essa obra deve começar em nossas mesas. Apresentada com vigor e clareza. O assunto da temperança deve ser vigorosa e claramente apresentado. Fazei com que o povo veja que bênção será para eles a observância dos princípios da saúde. Fazei-os ver o que Deus designava que se tornassem homens e mulheres. Chamai a atenção para o grande sacrifício feito para o erguimento e enobrecimento da raça humana. Com a Bíblia na mão, apresentai-lhes as reivindicações de Deus. Dizei aos ouvintes que Ele espera que empreguem as faculdades da mente e do corpo de modo a honrá-lo. Mostrai-lhes como o inimigo está buscando arrastar para baixo criaturas humanas mediante o levá-las a condescender com o apetite pervertido. Dizei-lhes clara, positiva e encarecidamente como milhares de homens e mulheres estão usando o dinheiro de Deus para se corromperem e tornarem este mundo um inferno. Milhões de dólares são gastos naquilo que enlouquece os homens. Apresentai este assunto com tanta clareza, que não lhe possam deixar de ver a importância. Falai então a vossos ouvintes acerca do Salvador, que veio a este mundo a fim de resgatar homens e mulheres de toda prática pecaminosa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pedi aos que frequentam as reuniões que vos ajudem na obra que estáis procurando realizar. Mostrai-lhes como os maus hábitos resultam em corpos e mentes enfermos, em desdita que pena alguma pode descrever. O uso de bebidas alcoólicas está privando milhares de criaturas da razão. E todavia legaliza-se a venda dessas bebidas. Dizei-lhes que eles têm um céu a ganhar e um inferno a evitar. Pedi-lhes que assinem o compromisso. A comissão do grande Eu Sou será vossa autoridade. Tende preparados os compromissos, e apresentai-os ao fim da reunião.